Bora falar dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Copel. Quero explicar exatamente para os acionistas dessa empresa que as ações estão migrando para o novo mercado e como que você deve receber as suas novas ações caso seja aprovada. Vamos falar dos resultados acima das expectativas e uma nova política de proventos da Copel e o porquê que eu estou pessimista com esses dividendos. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem conhece o canal, dá um like na confiança. Se você não conhece e o conteúdo te agregar, considere se inscrever no canal porque me ajuda muito. Então, falando um pouco do porquê que a Copel deve migrar para o novo mercado, é justamente porque detém mais nível de governança, equaliza o direito político entre os acionistas, porque todos detêm direito a voto no novo mercado e uma maior liquidez das ações, visto que quando a ação detém maior liquidez, você acaba chamando grandes institucionais e grandes empresas que antes não poderiam investir nessa ação por ter uma liquidez considerada pequena. Então, antigamente, a Copel detinha os tickers 6, 5 e 3, sendo 6 e 5 ações preferenciais e as ações 3 do tipo ordinárias. E as ações 6 foram canceladas no último dia 7 de novembro e todas viraram ação 5 como preferencial. E agora, no dia 17, é a data da Assembleia para poder fazer a conversão de uma ação PN para uma ação ON, mais um prêmio de 77 centavos por ação. Então, quando a gente olha na cotação atual, Copel 3 detém uma cotação de 13,77. Então, pegando os 13,77 mais 77 centavos resgatáveis, daria uma cotação de 14,54 para quem detém Copel 5, que hoje está na cotação de 14,56. Então fica praticamente a mesma coisa. Quem detém essa ação deve ficar praticamente com o mesmo reembolso para que a empresa passe para o novo mercado. E agora citando um pouco dos resultados da Copel, na ótica trimestral a receita operacional aumentou em 18% e na ótica acumulada um acréscimo de cerca de 13%. Os custos e despesas operacionais avançaram em 26% tri por tri e em cerca de 13% na ótica acumulada, porém esses altos custos foram principalmente por causa da receita elétrica comprada para revenda, que aumentou de uma forma bem acelerada, porém a gente vai ver que os custos gerenciáveis, a Copel tem feito um ótimo trabalho nesse quesito. E sobre o resultado de equivalência patrimonial, visto que a Copel detém algumas empresas no seu portfólio, caiu tri por tri em cerca de 40% e na ótica acumulada uma queda de 10%, o que acabou prejudicando o lucro líquido de 2025 da Copel. E um ponto que tem me chamado muita atenção é o resultado financeiro, que saiu de um prejuízo tri por tri de 222 milhões para 442 milhões na ótica acumulada, o que foi um acréscimo de prejuízo na ordem de 99%. E na ótica acumulada de 2025, cresceu sua dívida em 65%. Porém, nós vamos ver que a Copel tem feito diversos investimentos em 2025 que com certeza irão impactar positivamente a receita da empresa para os próximos anos. E após o resultado financeiro, tri por tri o lucro caiu em cerca de 42%, porém na ótica anual houve uma queda apenas de 2,8%, enquanto o lucro líquido tri por tri caiu em cerca de 68%, e na ótica acumulada houve uma queda de 27%, porém isso foi totalmente justificado, visto que a Copel fez a descontinuidade à venda da UEGA e da Compagás por cerca de 1,2 bilhão, e o lucro de 2024 estava totalmente inflado devido às vendas. E destrinchando um pouco do EBITDA da Copel, 650 milhões veio da distribuição, enquanto 720 milhões da geração e transmissão, comercialização e holding uma leve queda, dando um EBITDA ajustado de cerca de 1,3 bilhão. E olhando tri por tri, houve um aumento de 7,8%, principalmente por causa da geração e transmissão e da distribuição, que foi acima da expectativa do mercado. E sobre o braço de geração e transmissão da Copel, o EBITDA recorrente aumentou em cerca de 11%, principalmente por causa do reconhecimento de 120 milhões na receita da consolidação da compra da Mata de Santa Genebra, e tem vídeo aqui no canal falando sobre essa aquisição da Copel.
e também uma redução de cerca de 13% nos custos gerenciáveis, ou seja, os custos que a Copel consegue controlar. Consequentemente, isso acabou virando EBITDA na veia com essa forte geração operacional. E sobre o braço de distribuição, houve um aumento no EBITDA de cerca de 7,2%. Também foram principalmente causados por causa do reajuste tarifário anual e a queda em 16% com despesas de pessoal. E a gente realmente vê que a Copel está fazendo um esforço nesse sentido, visto que pessoal, manutenção, serviços e outros houve uma queda na ótica anual de cerca de 2%, enquanto a inflação no período deve ter sido na casa dos 5%, e o custo com pessoal diminuiu em cerca de 16%. E um ponto positivo é que desde meados de 2022 a 2023, a Copel tem melhorado seus índices operacionais, tanto de DEC, que seria a duração equivalente de interrupção, quanto do FEC, que seria a frequência equivalente de interrupção. Então ela encontra-se abaixo do limite regulatório em ambos os quesitos. E sobre o EBITDA recorrente da Copel Comercialização, houve uma queda de cerca de 305%, porém a Copel Comercialização não representa tanto no EBITDA consolidado da empresa, porém o destaque positivo foi um aumento de 25% nas vendas, e os destaques negativos, um aumento de cerca de 39% com pessoal, manutenção, serviços e outros, principalmente devido ao avanço da reestruturação da comercializadora e uma queda na margem. E um destaque especial nesse slide falando sobre a eficiência operacional da Copel, em que ela conseguiu diminuir tri por tri, mesmo com a inflação avançando na casa dos 5%, o setor de pessoal, manutenção, serviços e outros caiu em cerca de 4,1%, principalmente por causa de pessoal administrativo, previdência e assistência, que houve uma queda bem vertiginosa. Porém, a Copel aumentou um pouco em serviços de terceiros, principalmente porque, como ela tem feito diversos planos de demissão voluntária, alguns dos seus funcionários têm ido embora da empresa e ela tem reposto funcionários com terceirizados. Consequentemente, ela acaba aumentando nesse quesito. E nesse gráfico fica ainda mais fácil de verificar, visto que desde 2022 a Copel diminuiu seu quadro de funcionários em cerca de 28%. Então a Copel acaba tendo que repor alguns desses funcionários e aparentemente ela tem feito isso através da terceirização do serviço. E conforme já adiantei, um ponto que tem batido muito no lucro da Copel é o seu resultado financeiro, principalmente porque ela tem aumentado a sua dívida para fazer novas aquisições e investimentos. E olhando tri por tri, um aumento de 99% no resultado financeiro e um aumento na ótica acumulada na casa dos 65%, principalmente por causa dos aumentos com encargos e variação monetária em razão do aumento da dívida e o acréscimo de 16,8 milhões em despesas de hedge. E conforme já adiantei, a Copel tem feito diversos investimentos, principalmente a conclusão da UHE Baixo Iguaçu, que teve uma saída de caixa bem elevada, na casa de 1,1 bilhão. E nesse período, a alavancagem da Copel cresceu em 2023 de 1,9 para atualmente em cerca de 2,8, quando a gente exclui as operações não caixa. E a própria Copel destacou em alguns slides anteriores que esse tipo de alavancagem para a Copel seria um nível de excelência. Então a própria Copel destaca que estava buscando essa alavancagem, que seria a alavancagem ótima de capital. E percebam como a Copel vem avançando nos investimentos, visto que em 2024 cheio ela fez investimentos na ordem de 2,5 bilhões e nos 3 primeiros trimestres de 2025 já investiu cerca de 2,6 bilhões, o que ultrapassou 2024. E para o quarto tri de 2024, ela deve investir mais cerca de 700 a 800 milhões. Então os investimentos para 2025 devem ficar bem elevados, justamente por isso aumentou o endividamento da Copel. E olhando o lucro líquido recorrente, um acréscimo na ordem de 3%, e na comparação tri por tri, apesar da Copel ter aumentado o seu EBITDA recorrente, o resultado financeiro realmente bateu no lucro líquido, que caiu em cerca de 36,5% na ótica recorrente. Porém, esse resultado financeiro é totalmente normal, visto que a própria Copel tem feito desembolsos para poder aumentar os seus investimentos.
E um ponto que tem me chamado a atenção é a projeção de altos dividendos que alguns analistas têm feito para a Copel. Para 2026, o pessoal do BTG Pactual espera dividendos na ordem de 9,1% e para 2027, cerca de 7,2%. Porém, se a Copel tiver um payout de 100% do seu lucro, para fazer o cálculo do dividendo máximo, basta você dividir 1 sobre o preço sobre lucro, que a expectativa é de cerca de 17,9%. Então, o dividend yield máximo que a Copel poderia pagar dentro de um preço sobre lucro de 17,9% para 2026 seria de 5,5%. Então, a expectativa do pessoal do BTG e outros analistas é que a Copel acabe queimando caixa para poder pagar novos proventos. E conforme já havia adiantado, a Copel tem uma estrutura ótima de capital, em que ela acredita que o endividamento de 2,8 vezes é a melhor forma dentre diversos cenários testados, e a nova política de proventos feitas pela Copel em 2025 é um mínimo de 75% do lucro líquido, porém a gente vê que a Copel tem pago nos últimos anos cerca de 100% do lucro líquido em proventos. E mostrando a minha planilha pessoal, falando sobre a Copel 3, que deve virar no novo mercado apenas esse ticker, com 95% de payout e um lucro líquido para 2025 estimado de 2,3 bilhões, o provento que eu estimo para a Copel é cerca de 5,2%. Então hoje tenho ficado um pouco mais pessimista para essa ação. Quem conhece o canal sabe que eu comprei a Copel a cerca de 6, 7 reais, depois vendi nos 11, 11 e pouco, então eu já tive um bom lucro, porém eu vi que a Copel estava pagando baixos proventos, principalmente porque ela subiu muito na cotação, principalmente de meados de 2022 e 2023. Mas me conta aqui, pessoal, você tem essa empresa em carteira? Me fala aqui os motivos para você acompanhar e os dividendos, o que você acredita para os próximos anos. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.